CASEB está fazendo 30 anos. E à medida que o tempo passa, paradoxalmente, ela fica mais jovem, que ela adquire, por um processo de osmose, aquela juventude que nos trouxe a ela em 1960. Em 1960, o país era mais jovem, de espírito, acreditava em seus governantes, tinha fé na sua capacidade de vencer os fantasmas que afastavam a modernização e o progresso. E a CASEB representou um chamamento de todo o Brasil, a professores que acreditavam nas doutrinas novas, chefiadas e inspiradas na obra de Anísio Teixeira, Lauro de Oliveira Lima e Armando Hildebrand. Com o entusiasmo do presidente Juscelino Kubitschek para a transferência da capital, a sua determinação, ao final do ano de 1959, ele convocou o ministro Dr. Clóvis Salgado, então ministro da Educação, para pedir que tomasse o Ministério da Educação medidas necessárias para que no começo, na transferência da capital, houvesse realmente matrícula de todos os jovens que viessem viver em Brasília. Era importante esta decisão, porque o Congresso exigia também que houvesse vagas para as crianças que aqui fossem transferidas. E, se não, podia até haver dificuldade para a transferência no período marcado, que era 21 de abril. O ministro da Educação, Dr. Clóvis Salgado, convocou, então, os diretores do Ministério e ficou decidida a criação da CASEB, que era a Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília, que ficou sendo presidida pelo professor Eli Menegali, então diretor do Departamento Nacional de Educação, e constituída pelos diretores do Ministério. A mim me coube a função de ser o diretor executivo desta comissão. E, como diretor executivo, eu gostaria de lembrar a cooperação que a comissão recebeu do diretor administrativo, que era o Dr. Vicente Umbelino de Souza, e dos assessores, a Aparício Cerqueira Branco, do professor Roberto Gomes Leobons, e depois os diretores que foram designados para as diversas escolas, como o professor Saber Abreu, a professora Célia Capanema, Clélia Capanema, o professor Gildo Viladino, etc. Foi assim o começo da atividade educacional para a instalação da educação em Brasília. Falando sobre a razão da minha vinda a Brasília, que remonta à minha época de faculdade, quando, em função da política desenvolvimentista do Juscelino e em função também da interiorização da capital do Brasil, eu me senti extremamente motivado na época da faculdade de vir trabalhar aqui. Apareceu essa oportunidade no concurso que o Ministério da Educação fez, de âmbito nacional, e o qual eu prestei em Belo Horizonte para trabalhar como professor do 2º grau aqui em Brasília. Estou em Brasília desde 1960. Meu nome é Hélio Xavier e sou professor de português e francês. Naquela época eu havia chegado de pouco da França, onde eu estive cerca de 5 anos, e apesar de ter tido até na época um convite para ficar lá missionando na Noruega, terra da minha primeira esposa, eu estava de olho em Brasília. Lá na França só se falava sobre Brasília.
os jornais apareciam com folhas inteiras sobre a construção de Brasília, sobre os projetos, sobre isso, sobre aquilo. E eu então voltei já com a minha família constituída e me inscrevi no concurso que se fez naquela época a nível nacional, né? Um curso feito pelo MEC, para vir então integrar o primeiro grupo de professores da rede oficial, o magistério oficial, que ia se formar então aqui. Eu era uma pessoa bastante jovem, na ocasião, obviamente, e vim para Brasília com a esperança de aqui encontrar um sistema de ensino, né, que pudesse satisfazer os meus ideais de professor, né? E surgiu essa oportunidade através de um concurso feito pelo Ministério da Educação. Eu nele me inscrevi e consegui ser um dos selecionados. Então vim para Brasília com muita esperança de poder realmente desenvolver um processo de ensino-aprendizagem que fosse compatível com tudo aquilo que nos era ensinado, né, teoricamente, na universidade. Eu era técnica do Instituto de Seleção e Orientação Profissional, o ISOP, conhecido da sigla ISOP, dirigido pelo inesquecível mestre Mira y Lopes, psiquiatra espanhol, que veio para o Brasil perseguido pelo Franco, né? E aqui viveu, aqui morreu. Mas o professor Mira não queria que eu viesse para o Brasil. Realmente eu trabalhei com ele 14 anos da minha vida. 8 horas por dia, de 8 às 12, de 14 às 18. Claro, fazia parte da equipe fundadora do ISOP. O Dr. Mira era meu amigo, não queria que eu viesse. Mas eu participei da comissão que selecionou os professores que vieram para Brasília. Cada estado, ou cada grupo de estado, tinha uma comissão. Então, a comissão do estado do Rio selecionou todos os professores de primeiro e segundo grau que vieram para Brasília. Eu fiz parte dessa comissão. Havia outra comissão em São Paulo, que era São Paulo e Paraná. Parece outra comissão no Sul, outra comissão para o Nordeste, outra comissão para o Norte. Eu fiz parte da comissão do Rio de Janeiro, do Estado do Rio. E ao fazer a seleção dos professores, eu fui me entusiasmando com o plano, né? E como eu acho uma coisa nova, sem os vícios de uma cidade velha como o Rio, os professores também encantados de viver para a escola o dia inteiro, sem estar correndo para dar aula no colégio, dar aula no colégio para ganhar um pouco mais. Os professores encantados também. Então eu me entusiasmei com o plano e por isso quis vir. Eu cheguei junto com o primeiro grupo de professores em abril de 1960. Eu acho que eu fui privilegiada de ser desse primeiro grupo, porque começamos a educação em Brasília. Foi uma época, assim, muito boa, em que todos os professores, alunos, pais de alunos, éramos assim como se fôssemos uma grande família. Tínhamos o apoio de todos eles e a gente apoiava todos também, não só alunos, como pais, tios. Era como se fosse mesmo uma família bem grande. Então isso nos ajudou muito a, como se diz, a gostar de Brasília, de criar raízes aqui. Brasília foi um sonho que, de certa maneira, representou um núcleo de anos de esperança e de euforia do Brasil. Com isso, houve chamado a professores de todo o país. Eu ingressei no concurso sem maiores esperanças, me inscrevi às vésperas, exatamente às vésperas de sair de férias. E, para surpresa minha, houve o concurso. Houve depois de uma prova escrita, uma prova de entrevista. E vim para Brasília com vários colegas aqui.
de várias partes do Brasil, com a esperança de montar um sistema educacional diferente e novo. No meu caso particular, tendo feito curso de História e Geografia, desde a primeira série do curso, Brasília era discutido, que já se discutia o aspecto de se elaborar um projeto, ser feito uma capital. A coisa parecia meio alucinante, ainda mais no Rio Grande do Sul, que foi um estado marginalizado durante o governo Juscelino. E, feitas essas provas, chamada Brasília, vim para Brasília realmente sem maiores esperanças, ao menos a curto prazo. Esperança no sentido de vida, de me instalar, de morar aqui. Eu queria passar um ano, como se passa um ano no exterior, num mundo diferente. O projeto lançado por Lúcio Costa era um projeto que, à primeira vista, já mostrava que havia uma decisão política de implantar uma capital irreversível. Mas já aparentava, com muita clareza, que, como foi desenhada, era uma cidade inviável. Era um sonho socialista, de igualdade, de democracia, de oportunidades semelhantes para todos, que não eram, em nada, não eram viáveis num país que tinha uma estrutura predatória. Eu penso que o mais importante a se registrar com referência à concepção pedagógica da CASEB é, em primeiro lugar, a importância que ficou evidenciada da escola pública. Nós sabemos que setores importantes da vida nacional só se abalançaram a mudar-se para Brasília, os congressistas, os diplomatas, o pessoal do judiciário, quando o Ministério da Educação se comprometeu com a abertura do ensino público em Brasília com data pré-fixada. Isto dá a medida da importância da escola pública numa sociedade moderna. O segundo ponto que é importante deixar registrado é a concepção mesma da organização do sistema educacional de Brasília, que partiu de uma pedagogia centrada no aluno. Trabalhamos durante 2 semanas num seminário onde as posturas, as crenças, os valores trazidos pelos professores que tinham sido concursados dos mais variados pontos do país, para se encontrar um consenso na direção de se criar uma escola voltada para a criatividade, para a liberdade, para a autonomia. Isto nós conseguimos fazer durante os 3 primeiros anos, mais ou menos, com os alunos e os professores em tempo integral, numa relação professor-aluno de respeito mútuo, de liberdade, de autonomia, com uma variedade muito grande de atividades de classe, extraclasse, com clubes e etc. Muitas outras estratégias. Estava dando aula de idade no Instituto de Educação na Paraíba, quando fui procurada por 2 técnicos do INDEP, a bondade e Eunice Teixeira, para que eu fizesse uma prova lá destinada à seleção de professores do sistema educacional de Brasília. Para mim aquilo foi um choque, eu estava assim, não sabia se aquilo valia a pena para mim. Mas de qualquer modo, você sabe que o nordestino é ousado. Me arrisquei e fui muito bem sucedida, e de modo que logo depois eu fui chamada. Chegando no Rio de Janeiro, vim para cá. Me lembro bem da viagem, aquela viagem solitária, eu vinha para um desconhecido, né? Mas conheci um colega que vinha, o professor Geraldo Costa Alves, até que já morreu. E aqui fomos recebidos por Clélia na casa de Estela Guimarães. No dia seguinte fomos apresentadas a doutor Armando Delbran, que
conversou conosco sobre os objetivos do nosso trabalho. E ficamos reunidos, cada um falou de sua experiência, falou sobre o seu currículo vitae, os cursos que tinha, etc. Bom, que ali a gente já viu mais ou menos o que ia fazer. As ideias básicas da educação em Brasília são as ideias do professor Anísio Teixeira, né, com quem eu trabalhei no INEP até 1960. Mas eu estava dizendo que essas ideias foram trazidas aqui, ou melhor, foram aplicadas aqui por intervenção do professor Armando Hildebrand, como diretor da CASEB, e pelo professor Paulo de Almeida Campos, que, a meu ver, é uma figura que foi muito importante na implantação do sistema aqui em Brasília e que não tem sido suficientemente valorizado. Mas, como eu dizia, então foi o Anísio Teixeira que trazia isso. Essas ideias, o que traziam? Ele trazia, na verdade, isso é um aspecto que eu estava tentando mostrar no outro dia a umas professoras que vieram me entrevistar aqui também. Elas já traziam aqui, eu acho, que um embrião digamos assim, sondagem de aptidões, né, através da Escola Parque, desenvolvimento do senso artístico das crianças, porque a gente tem que lembrar que a Escola Parque também tinha oficinas, que hoje em dia não se fala nisso. Nós estamos aqui na praça, que foi a primeira praça que recebeu o nome 21 de Abril, e como 21 de Abril foi a primeira praça, o primeiro centro popular do Brasil. Aqui está o quiosque, como nós chamávamos em criança, ou coreta, onde se reunia uma banda, onde as crianças brincavam, e aqui também onde meus filhos brincaram. Hoje os netos dos professores de 60 estão também brincando. Nós chegamos nessa cidade inconclusa, materialmente falando, mas era uma cidade que já estava pronta no melhor do ideal brasileiro. O Juscelino Kubitschek foi, sem dúvida nenhuma, um homem que entendeu o Brasil com grandeza. E para se comportar bem no Brasil, só mesmo com este sentido de grandeza. Nós éramos uma dezena de professores, pouco mais de 50, que fomos selecionados entre 1000 nomes, 1000 candidatos em todo o Brasil, e trazíamos então para Brasília a ideia, uma ideia de renovação, como a cidade, aliás, propunha urbanisticamente e politicamente. E a transformação política proposta pelo Juscelino era essa transformação de grandeza, que o Brasil ocupasse as suas vestes amplas que tinha e que, sem correspondência,
se sentia folgado dentro dela. Pois essa cidade, quando nós chegamos aqui, era um canteiro de obras. Nós viemos para inaugurar o ensino médio. E o ideal que nos animava no ensino médio era a renovação. Sobretudo, uma integração. A integração do homem comum com o seu meio ambiente e as respostas culturais que devia dar para a preservação desse meio ambiente, para o uso racional e amoroso desse meio ambiente e o aumento da nossa cultura. Os colegas eram excelentes. O grupo de professores de 60 realmente era um grupo bom. E depois porque os alunos com os quais nos deparamos eram maravilhosos. Ou seja, todos estavam começando a nova vida, todos tinham novas perspectivas. E isso fez com que nos juntássemos, nos uníssemos todos no sentido de superar dificuldades. Além do mais, nós tínhamos a consciência de que Brasília seria o que fossem os alunos daquela época. E os alunos daquela época seriam o que nós conseguíssemos fazer com eles. Ou seja, eles poderiam gostar ou detestar Brasília, dependendo do trabalho que nós fizéssemos. E com esse espírito nós passávamos de manhã e de tarde na escola, né, com as aulas normais, com as aulas de revisão, com as aulas de laboratório, com os diversos clubes, enfim, vivendo a escola momento a momento, num clima de entrosamento extraordinário com os alunos que também vinham na escola a sua segunda casa, e ali tinha um ambiente muito salutar, né? Para mim foi realmente uma das coisas mais significativas em minha vida. O ano de 60 realmente representa uma lembrança das mais felizes. Nós vivíamos, as moças, nós vivíamos numa república. Então em cada casa, eram casas que eu considerava casas excelentes, né? Hoje em dia nós denominamos de HP3, nós morávamos na W3 Sul, então eram casas para 6 professoras. Então nós, na W3, nós tínhamos 3 casas, então no total de 18 professoras solteiras. E a gente era assim muito querida, muito respeitável. As professoras, por exemplo, da minha casa, né? Nós éramos Maria José Braga Ribeiro, a Glali Costa, a Alda Baltar, a Deise Nelly, que depois casou-se com Darcy Mires nesse mesmo ano de 1960, Ivone Maia e eu, numa casa. Em outras casas tinha a doutora Mariana Alvim, Eugênia Contígio, a Dorália, a Maria Luísa Brito, a Eliane Smith. Então, eram assim, nós morávamos muito próximas, né? E gostávamos de morar naquelas casas ali, até que fomos separando, cada um foi ganhando sua casa, e fomos também, algumas casaram, como eu me casei nesse ano de 60. Eu era professora de educação para o lar. E eu tenho uma lembrança assim maravilhosa das nossas aulas, porque nós viemos assim com aquela vontade de doar o máximo que nós tínhamos, né? Então nós damos aulas assim, onde as alunas tinham situações assim, como na sua própria casa. A aula inaugural na CASEB foi a coisa mais emocionante para mim, que sou gaúcha, que fui a primeira professora de História e de Geografia a chegar aqui. Cheguei no dia 12 de fevereiro de 1960 e tive a honra de assistir a aula dada por Juscelino. É uma coisa que até hoje me emociona quando eu vou à CASEB. Até hoje me emociona. Porque, de certa forma, estamos ligados àquela casa que é um verdadeiro monumento da educação. E nós lembramos com muito carinho daquela aula que ele deu, mostrando o seu entusiasmo por essa cidade que ele havia concebido. E isso fez com que nós trocássemos a nossa Universidade do Rio Grande do Sul por Brasília, onde estamos também há 30 anos, buscando hoje resgatar a memória da história de Brasília.
nós nos lembramos de tantos pormenores, a chegada, um a um, de todos os casais, de todos os professores que nós conduzíamos para as suas novas moradias, e principalmente 3 dias depois de inaugurado o Colégio CASEB, que foi a 16 de maio, 3 dias depois nós tivemos a honra de introduzir no nosso colégio o senhor presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, acompanhado do ministro da Educação, Clóvis Salgado, doutor Israel Pinheiro, o construtor da cidade, e deputados, senadores, ministros, para que o nosso presidente proferisse aos nossos alunos de então a aula inaugural. E o nosso presidente a realizou com aquela juventude, aquele entusiasmo comunicativo que acarretou as palmas, que acarretou os aplausos e que cada vez mais incentivou ao estudante, ao professor, aos circunstantes, aos que estavam presentes, até mesmo os peões de obra, que nós chamávamos de candangos, até mesmo os candangos da construção do colégio, que estava em parte construído, em parte em construção, também compareceram, arrastados pela liderança, pela carismática de nosso presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Todo o Brasil vibra e nova luz brilha, quando Brasília fez maior a sua glória. Com esperança em fé, é um gigante em pé, declarar outra alvorada em sua história. O hino Brasília me foi encomendado pela Julimar Nuzial, que tornou-se assim madrinha do hino, posso dizer, minha colega e muito amiga. E como nós ambas tínhamos feito concurso para professoras aqui em Brasília, estávamos sempre unidas em tudo quanto se falava sobre Brasília, tudo pertinente a Brasília. Então, ela me encomendou o hino. Eu então fiquei com aquela coisa na cabeça, eu vou compor o hino de Brasília, homenagem a Brasília, e certa feita, eu voltando da escola de música, onde tinha ido dar uma aula, no ônibus me veio a inspiração. Pelo que eu me lembro, pelo que eu me recordo, foi na realidade uma epopeia. Foi um momento de muito entusiasmo, de muita dedicação, porque naquela época havia, em certos círculos políticos no Rio, uma certa descrença com relação à possibilidade de Brasília realmente vir a ser a capital. Espalhavam boatos, diziam coisas que realmente não constituíam verdade. As pessoas pareciam querer fazer, através de uma crítica a Brasília, fazer uma oposição ao presidente Juscelino. E isto trazia a muitos indecisões, medos. Aqueles que por vontade própria ou por necessidade de trabalho decidiram vir para Brasília e vieram para Brasília, vieram no fundo com algum receio, com algum medo de que aquilo era um sonho que poderia se esboroar, que poderia se perder. É com isso aqui que eu podo as arestas da vida e crio outras, né? Tanta coisa que lida, tanta coisa que pensada, tanta coisa nas minhas mãos, sofridas não as minhas mãos, mas o próprio livro, que é uma coisa tão viva, é um objeto vivo que respira, que sofre. Eu acho que isso também eu andei ensinando aos alunos. A gente não pode pegar um livro, simplesmente abrir um livro e ler. Não, você tem que acariciar, você tem que cheirá-lo, você tem que senti-lo, porque ele é um objeto vivo, ele palpita, ele te dá. Há uma doação, a entrega amorosa, e a leitura é um ato de solidão, profunda solidão, mas é uma solidão de amor. Né? Essa lição também, eu acho que consegui, de certa maneira, transmitir aos alunos. Me lembro muito disso, que alguns riam no princípio, quando eu falava isso, mas depois entenderam, mais tarde, quando foram se debruçar sobre o livro e sentir, não é? Porque está tudo lá. É a sombra da linha sobre a outra, ou ler o espaço entre uma linha e outra. Isso aqui é ler. E diz, mas como, professor? Vocês vão descobrir.
que ler é ler a sombra da palavra que se projeta sobre a página. Isso é que vocês vão sentir que é a leitura. Então, é aqui que a gente comanda a vida. Certo? A gente pode dizer que comanda a vida, né, Maria Célia? Nas aulas que me foram dadas perante os alunos, eu sempre procurei tirar deles o máximo de criatividade possível, no sentido de que não adiantava eu dar informação se essa informação não fosse capaz de transformar dentro deles um conceito, uma compreensão mais plausível do que seria aprender a aprender. Foi isso que, de um modo geral, eu tentei fazer. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Como é? Vai sair no filme outra vez, hein? Como eu tinha só 2 anos de experiência, o que era exigido pelo concurso, eu tive que lecionar na Escola Normal de Brasília, que a minha área era psicologia, embora eu não fosse normalista. Então, quando aqui cheguei, estudei demais toda a parte metodológica para bem orientar meus alunos, porque logo no primeiro ano fui escolhida para ser orientadora de turma. Era o 2º ano normal, eram só 15 alunas e eu fui orientadora de turma. Então, a orientadora era estudar com as alunas tudo que elas precisavam. Era didática da matemática, didática da linguagem, era práticas escolares. Eu vim do Rio, quando abriram o concurso lá, para Brasília, quer dizer, o primeiro concurso foi feito para Brasília pelo CASEB. Então prestei o concurso e vim para cá. Quer dizer, no início foi apenas uma opção até de mudança, assim para fazer uma coisa diferente, né? O que eu esperava foi mais ou menos o que eu encontrei, uma coisa completamente diferente da vida que eu estava acostumado a levar. E foi muito interessante, acredito até que a vida era mais interessante do que agora, né? Deixei lá minha família, aquela tristeza, e que vim para Brasília num mundo, um mundo que era assim, inteiramente diferente. Para mim era fim de mundo. E nós vivíamos ali na 413 Sul, no antigo JK, hoje depois foi chamada Favela Colorida, mas éramos muito unidos, que eram 2 prédios só de professores. E tínhamos naquela ocasião 2 ônibus, que foram chamados inclusive de Elefante Branco. Hoje aquele Elefante Branco deve-se a este nome, deste ônibus. E esse ônibus nos pegava de manhã cedinho, nos levava para a CASEB. Nós almoçávamos na CASEB, naquele tempo era regime integral para os alunos. E de noite voltávamos e era quando vinha a tristeza. Era quando vinha o tédio, porque a nossa alegria, a nossa vida era dando aula. Saímos da CASEB, já íamos para casa, quando podíamos conversávamos, quando chegava na hora de dormir era aquela tristeza. Bom, enfim, eu vim para Brasília à procura de algo que me desse melhores condições de vida, melhores condições do que aquelas que eu poderia ter em Belo Horizonte como professor. E realmente eu consegui um bom salário. Naquela ocasião, para terem uma ideia, eu ganhava bem em Belo Horizonte, ganhava como professor 11.500 cruzeiros. Vim para Brasília ganhando 54. Eu vim do Espírito Santo. Eu morei no Rio muito tempo, fiz faculdade no Rio e depois, assim que eu me formei, eu fui para o Espírito Santo, estive lá um tempo. Nas férias, quando eu cheguei no Rio, eu soube desse concurso para Brasília e tal, do Ministério da Educação.
E eu me inscrevi. Passei e vim aqui para Brasília. Todos estávamos lutando por um ensino moderno, por um ensino novo, por metodologias novas, por programas que fossem vivenciados pelo aluno e não por aqueles programas que a gente dava e que tinha que desenvolver para o aluno. Então nós pegamos Brasília como ponto de partida para qualquer disciplina. E ali nós trabalhávamos o aluno sobre Brasília. Passados 30 anos, eu continuo amando demais a Brasília. Sempre digo que não sairei de Brasília jamais, embora ame muito o Rio Grande do Sul, que é a minha terra. Meus 3 filhos são candangos, meu neto também é candango, e dia a dia a gente aprende coisas novas em Brasília. Brasília é um aprendizado constante. Brasília, antes da inauguração, porque quando os professores chegaram aqui, eu já estava aqui, eu fiz questão de receber os meus colegas quando vieram para cá. Mas antes da inauguração, Brasília era um imenso canteiro de obra, era uma cidade que tinha uma gloriosa poeira que se invasava, tinha vidrinhos com a poeira de Brasília, que era a única coisa que Brasília podia produzir na época. Então, a cidade, quando eu aqui cheguei, eu cheguei já um pouquinho atrasado, porque eu já encontrei o Palácio da Alvorada construído. Foi a primeira construção feita em Brasília, o Palácio da Alvorada, e a segunda construção foi o Brasília Palace Hotel, feito com estrutura metálica de volta redonda. E fora isso não havia mais nada, só canteiro de obra, só estradas sendo abertas, só as avenidas sendo pavimentadas, os ministérios em construção, enfim, toda uma cidade sendo pensada e sem opções de lazer. Então as coisas divertidas, para mim, por exemplo, que tinha um Jeep, uma das coisas que tinha maior alegria era que eu tinha dentro do meu Jeep uma corrente. E a grande alegria que a gente tinha porque todo mundo atolava aqui em Brasília e era ótimo você passar com o Jeep e ver todo mundo com os carros, os Volkswagens, que eram os carros de maior luxo que tinha aqui, atolados, os outros Jeeps também que não tinha tração nas 4 rodas. Eu tinha muito orgulho, eu tinha um Jeep com tração nas 4 rodas. Isso não era para qualquer um, isso era um negócio fantástico. E tinha corrente dentro do Jeep. Então eu amarrava a corrente, tirava o sujeito do atoleiro, dava carona para todo mundo. Então as alegrias que a gente tinha aqui eram essas coisas simplérrimas assim. E à noite ia no fim de semana para lugares como a boate do Brasília Palace Hotel, que era o máximo, né? Então a gente, quando tinha uma folguinha no fim de semana, ia para lá. Numa dessas vezes, lá estou eu lá na boate, num sábado, me aparece um cidadão tocando piano, e eu gosto muito de música lá, das minhas serestas ouropretanas, que eu não me esqueço nunca, do qual eu participo até hoje. E cheguei em Brasília, ainda encontrei um grupo bom que fez o Clube da Madrugada, que é outra coisa também extremamente curiosa que tem aqui na capital. Mas, numa desses fins de semana, eu dizia, tinha um cidadão tocando piano. Quando eu chego por perto, quem era? Era o Tom Jobim, que estava tocando um pianinho lá no Brasília Palace Hotel. E chamou um outro que estava do lado dele, que era o Vinícius de Moraes, e dizia assim, Vinícius, vamos completar aquele sambinha que nós estamos fazendo lá no Catetinho, e começaram a dedilhar e a cantarolar o Água de Beber. Água de beber, camará. Foi quase que uma aventura, vamos dizer assim, sair do Rio de Janeiro e vir para cá, mas foi uma aventura gostosa, porque eu já tinha uma experiência desse cerrado nosso aqui. Eu fui um dos fundadores de Goiânia também, então eu estava já acostumado com a poeira e com a dama que a gente encontrou aqui. E mais ainda, a turma espetacular que veio para cá de professores, que foi selecionado, uma coisa fantástica. Talvez não se consiga, por muito tempo, reunir um grupo, quase eu vou dizer assim, homogêneo, no seu ponto de vista, no idealismo, né? Que contaminou aqueles alunos nossos aqui, que hoje nós temos as expressões, grandes expressões, que ex-alunos nossos lá da CASEB de 60. Inclusive o seguinte, os alunos da CASEB ficavam o dia inteiro conosco. Então, eles tinham muito interesse em mostrar aos professores a capacidade deles de aprendizagem e também o interesse que eles demonstravam nos clubes de inglês que tinha,
Tinha clube de várias disciplinas, inclusive nós tínhamos um clube muito gostoso de inglês, e até nós fizemos uma musiquinha lá e os alunos cantavam entusiasmados. Eu acredito, continuo acreditando na educação e acho que nós podemos modificar, nossos alunos poderão modificar muito ainda relacionado com ainda o ensino. Eu me formei praticamente, né? Porque eu acho que quando a gente termina a faculdade, você não está formado, né? Você tem um início, um papel que te permite começar alguma coisa. Então a minha formação profissional foi Brasília, né? Tem sido Brasília, né? Porque não parou ainda, continua sendo Brasília. Então eu aprendi, tanto na profissão quanto na vida, né? Algumas coisas em Brasília, assim, muito importantes. Primeiro que essa concepção de mudança, qualquer uma, né? E essa falta de limite atraem dois tipos, né? Aquele que vem por um idealismo, por uma ideologia, por uma série de coisas, assim, concretas, e o outro que vem porque não tem limite, né? Então, não tendo limite, ele pode tudo. Ele pode ganhar dinheiro, ele pode fazer as coisas de escada, ele vai enriquecer, ele vai ter poder. Então, Brasília é essa formação, né? Apesar do Milor, não existe uma Brasília só. Existem duas Brasílias, né? E eu acho que eu consegui conviver com as duas. Bem mal com o poder e bem, relativamente bem, nessa outra Brasília, né? Que você quase esquece que você está no poder, que o poder está tão próximo, entende? Então, até 64, né? Eu fiquei na instituição, a escola, né? Do governo. E de 64 até 88, final de 88, 89, eu também fiquei fora. E trabalhando e sobrevivendo, e conhecendo a cidade, curtindo a cidade, e sem ter o peso, né, diretamente, assim, na ação. Agora, é claro que, indiretamente, na vida, esse peso sempre foi muito forte e bravo, né? Porque você tendo um ato institucional em cima, numa cidade sitiada, é claro que isso foi bastante doloroso, né? Mas não impeditivo do ponto de vista criativo de ação, né? Porque tira o emprego, tira isso, tira uma série de coisas, mas ainda não houve, eu acho que nenhuma época na história, né? Que alguém pudesse te tirar a imaginação, o poder de pensar. Não existe isso, né? Então, eu acho que é isso que realmente incomoda, e é esse o mote, que sempre que há alguma mudança, existe, no Brasil, pelo menos infelizmente, essa mudança sempre atinge a área de educação e a área da cultura nesse gancho que ela tem, né? De rompimento mesmo, né? Então, Brasília, eu acho que é a soma de muitas rupturas. Depois de ter visto um documentário sobre a cidade, fiquei muito impressionada com os horizontes. Eles me chamaram. Eu tinha vontade de estar numa cidade assim, que não houvesse empecilhos visuais, que a gente tivesse a noção do infinito. E esses horizontes é que me trouxeram para cá. Houve uma convocação para professores e eu me inscrevi. Como outros, fui selecionada, éramos 4 professores de desenho e artes. E viemos para cá depois de algum trabalho feito no Rio de Janeiro, cursos e discussões longas a respeito da nossa missão aqui na cidade, o que nós faríamos em relação a uma educação nova, para uma cidade nova, para uma perspectiva de futuro nova.
trazer o Eric Rizek. Você está dando aula aqui na Caseb? Tô, continuo ainda, já faço parte dos móveis e utensílios. Sou tombada pelo patrimônio, né? E aí, né, tá meio assim bagunçado hoje, faltou o professor, e eles estão juntos lá, mas se você quiser filmar, a gente faz um belo jogo lá de queimada, né, que anima, né? Pegar fogo. Vamos lá? Ué, todo mundo se mandou, né? Luciana, Josimar. Mas não subiu, você subiu pra agora. Maria Mariana. Então, uniforme obrigatório. Até a Marlene. Roberto. Brasília, cidade céu, rainha do Planalto, cada vez te quero mais, linda capital da paz. Brasília, cidade céu, rainha do Planalto, cada vez te quero mais, linda capital da paz. Céu sempre céu, noites prateadas, dias de sol, tardes douradas. Tu és o verdadeiro coração do meu país, Brasília, capital feliz. Brasília, cidade céu, rainha.